o assunto hoje é o que virou confusão geral na internet. Tático, estratégico e operacional. Tem cada um falando uma coisa diferente. As pessoas falam assim, olha, você precisa estar no estratégico da sua empresa. Não, olha, falavam isso e agora não, você precisa ficar no operacional. Posso falar uma coisa para você? Nenhum, nem outro está certo, porque esse pessoal não conhece o conceito correto sobre operacional, tático e estratégico, que sua empresa precisa ter de qualquer forma, mas da maneira correta. Então, o que é o correto afinal? Fico no operacional? Fico no estratégico? Onde é que eu fico, Pedro? Estou perdido, porque as pessoas cada hora falam uma coisa, e é o que está acontecendo. Não é Pedro Estivale, aqui é o canal Pedro Estivale Oficial, são realmente ensinamentos práticos para você aplicar na sua empresa e com consistência, aquilo que funciona de verdade, porque eu sou empresário como você. Tenho empresas, fundador de 5 empresas, gestor de 3.000 pessoas, eu sei a dor que você passa. Então fica aqui para você entender isso e aplicar na sua empresa. Deixa eu te explicar primeiro de onde veio o conceito estratégico, tático e operacional. Isso é um conceito novo, brincadeira, novo nada. Isso foi fundado na Segunda Guerra Mundial pelo Exército, não era das empresas isso. Porque imagina só, o Exército precisava funcionar no campo de batalha e o mercado também é um campo de batalha, por isso que se adapta perfeitamente ao mundo corporativo. E aí não tinha meio de comunicação como tem hoje. Não dá para mandar o WhatsApp para o fronte de batalha. Então como é que funciona? O que é o estratégico no Exército? São os generais. Certo? O general, ele está ali montando a estratégia de guerra, que é extremamente necessária. Você imagina se eu colocar um monte de gente no campo de batalha e não ter uma estratégia de ataque, uma estratégia de defesa. Ou um time de futebol sem estratégia. Pega os melhores jogadores que existem, coloca para jogar sem estratégia de jogo. Não vai virar. Então, é quase como se o general estivesse ali brincando de war, determinando a estratégia. E o tenente, que é da parte tática, participa da elaboração da estratégia, como sugestões. Ele vai contextualizando ali como está no fronte de batalha, mas o general é que decide toda a estratégia. E o tenente também participa para entender com detalhe. E o tenente sai dali, e aí o que ele vai fazer? Vai lá para o fronte, onde está o pessoal operacional, sargentos e soldados. E ali ele vai falar, olha, a estratégia é a seguinte, a gente determinou lá que a gente vai atacar pelos flancos dessa forma, vão ter um sniper ali atrás, vamos fazer assim de forma que a gente vai avançar 2 km no campo do inimigo, combinando com o sargento. E o sargento fala, não, vai dar não. Ontem eu perdi 30 homens aqui na batalha, não consigo fazer isso. O que dá para fazer então? Qual que é o papel da parte tática? Além de treinar o pessoal na estratégia, ele vai fazer o seguinte, ele vai contextualizar. O que dá para fazer então? O que você acha de a gente adaptar dessa forma e fazer isso? Se fizer isso, a gente consegue avançar 1,5 km. Tá, e como é que a gente tira esse atraso na próxima semana? Na próxima semana você pode fazer isso. Enfim, ele contextualiza, aí ele volta com o general. Fala, general, lembra aquele plano? A gente vai ter que adaptar dessa forma, tudo bem? Não, tudo bem, pode, então vai nessa pegada. Deu para entender no Exército como funciona? Tá, Pedro, agora e na minha empresa? Na sua empresa é o seguinte, você empresário precisa cumprir o papel estratégico da sua empresa. Porque se você não desenhar a estratégia de ataque, ninguém vai fazer isso por você, sabe? Só que você fica totalmente no operacional. Aí tem muita gente na internet falando assim, não, o empresário precisa ficar no operacional, esse negócio de estratégico é coisa que nunca teve empresa. Não! Eu trato a empresa com 7 fases, toda empresa tem 7 fases. E se você estiver na fase 1 até a fase 3, que não é tema para esse vídeo aqui, vou fazer um vídeo depois falando das fases da empresa. Da fase 1 até a fase 3, você tem que estar muito no operacional mesmo, a empresa está iniciando. Sua empresa tem 1 ano de vida, 2, 3 anos de vida, você precisa estar muito no operacional. Mas, eu vou dar uma notícia para você, você vai ter que estar no operacional e no estratégico e no tático, você mesmo. Não dá para abrir mão, porque o operacional, ele mantém a sua empresa viva. Então você começou a empresa agora, você está ali fazendo, você mesmo faz, você mesmo vende, você executa, e é necessário. Só que eu vou dar uma notícia para você, depois do horário normal de trabalho, você vai ter que parar, analisar tudo o que aconteceu durante o dia e montar a estratégia de jogo para o próximo dia.
Porque se você fizer sempre igual, você não vai crescer. Se você não ampliar sua visão e olhar para as coisas, não desenhar qual que é a visão da sua empresa, definir as metas, montar estratégia na parte de marketing, estratégia na parte de vendas, estratégia operacional, pós-venda, montar todo o modus operandi da sua empresa, ninguém vai fazer isso por você. E você vai ficar enxugando gelo no operacional o resto da vida. Quando eu falo que uma empresa tem 7 fases, ela não passa automaticamente de fase a fase conforme o tempo vai acontecendo. Ah, não, estou 7 anos, estou na fase 7. Não, eu conheço empresas que estão há 20 anos na fase 1. Porque o empresário está somente no operacional. Deu para entender? Esse é o verdadeiro conceito. Então, você precisa estar no operacional, sim, no começo, no tático. E tático é o quê? É treinamento, é você que vai treinar a sua equipe. É no estratégico, para definir estratégia de jogo. Mas conforme a sua empresa vai crescendo, você tem que fazer uma jornada até o estratégico, até o momento onde você vai ficar praticamente somente no estratégico e um pouco no tático. No começo, você vai ficar 80% no operacional, 10% no tático e 10% no estratégico. Isso tem que ir invertendo até o ponto que você vai estar zero operacional. Zero operacional, zero operacional. Não, mas os gurus estão falando por aí que eu não posso. Eu vou dar um exemplo aqui do empresário que eu respeito, mas que está ensinando de uma forma que a maioria das pessoas não estão entendendo. Ele fala, você tem que ficar no operacional da sua empresa. É o Flávio Augusto. Ele fala o seguinte, ele deu o exemplo da Trinca, tá? Que está ele, o Joel J e o Caio Carneiro. Por exemplo, nós aqui na Trinca, se a gente sair do operacional, a empresa não funciona. É óbvio que não, porque eles vendem conhecimento deles mesmos, não tem como eles saírem do operacional. Porém, essa empresa não dá para ser vendida. Quem que compra a Trinca se sair a Trinca? Ninguém. Mas eu vou dar um outro exemplo do próprio Flávio Augusto, tá? Ele vendeu a Wizard, certo? Ele estava no operacional da Wizard? Lógico que não, apesar de ele estar falando para você ficar no operacional. Olha que loucura que é isso. Por que ele não estava no operacional? Qual que é o operacional da Wizard? A aula de inglês. Ele estava em sala de aula dando aula de inglês? É óbvio que não. Ele estava em vendas, certo? Ele estava ali montando estratégia de como a empresa crescer. Ele não estava no operacional da empresa. Então entenda, tem empresas que você sim não pode sair do operacional porque depende totalmente do seu know-how, aí não dá, se tirar você acabou a empresa. Mas 99% das empresas, sim, você vai montar um time para jogar. Entenda o seguinte, conforme você vai crescendo, você tem que funcionar exatamente como um técnico de time de futebol. O técnico monta, ele planeja a equipe. O que ele quer? Eu quero, vamos supor, a minha estratégia de jogo, então ele planeja a equipe de acordo com a estratégia de jogo que ele montou. Eu quero um centroavante alto, porque eu quero contratar meias que vão até o fundo e sabem cruzar. É a estratégia de jogo dele. Então ele vai formar a equipe de acordo com a estratégia que ele planejou. Então você vai planejar a estratégia do seu negócio e contratar pessoas para jogar no seu time para executar a estratégia que você planejou. E você vai fazer o que depois da parte tática? Na parte tática é treinar esse time na estratégia, isso é tático. Então você vai treinar, o pessoal treina. E aí o que é o operacional? É jogar. Aí o time entra em campo para jogar, o técnico não. O técnico vai ficar de fora olhando, mapeando o que da estratégia não deu certo, o que cada jogador não cumpriu a estratégia dentro de campo, aí volta depois do jogo e vai fazer o quê? Treinar novamente na estratégia ou ajustar a estratégia que de repente não deu certo. Esse é o papel do grande empresário que joga no estratégico. Deu para entender? Ficou claro para você agora o que é operacional, tático e estratégico? Eu sei, você está no começo, não tem como, você vai ter que ser o técnico e entrar no campo para jogar. Porque você não tem dinheiro para contratar jogador agora. Mas você não pode parar aí. Você tem que trilhar uma jornada e eu ajudo os empresários a fazerem isso. Inclusive no Gestão 360, no Método Infinity, eu ajudo os empresários a trilharem esse caminho. Como é que eu saio ali, que eu estou afogado no operacional e vou até o estratégico da empresa? E vou falar uma coisa para você, a melhor fase de ser empresário é quando você está no estratégico. Ali é gostoso pra caramba, porque ali ó, é isso aqui, ó, é sabedoria, é conhecimento, são estratégias que você faz. Esse é o jogo. Ficou claro? Te ajudou a desmistificar o que estão falando um monte de besteira por aí? Com base científica e de quem coloca isso em prática. Gostou do conhecimento? Faz o seguinte, clica aqui, dá seu like, se inscreve no canal para não perder mais nenhuma informação como essa e até o próximo vídeo. Tamo junto!